enche, trazendo no peito uma grande dor. Não vendo guarida, alma ferida, coração sofredor. Pude enxergar pra mim estendida a mão do Senhor. Ó bênção inaudita, essa mão querida, a mão do Senhor. Ó quanta ternura, ó quanto amor, minha vida mudou e me transformou a mão do Senhor. Ó quanta ternura, ó quanto amor, minha vida mudou e me transformou a mão do Senhor. A mão do Senhor não está encolhida e pode salvar. Seu ouvido atento àquele que pede vida eterna lhe dar. Como remédio santo estanca o pranto e cura a dor. É o toque divino desta mão querida, a mão do Senhor. Ó quanta ternura, ó quanto amor, minha vida mudou e me transformou a mão do Senhor. Ó quanta ternura, ó quanto amor, minha vida mudou e me transformou a mão do Senhor. Como barco sem rumo, vagava em perigo pra destruição, clamei por Jesus em alta voz, pedindo perdão. Senti com alívio a força bendita da sua mão. O barco seguindo pra porto seguro, pela mão do Senhor. Ó quanta ternura, ó quanto amor. Exaltado seja o maravilhoso nome de Jesus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, quero vos saudar com a paz do Senhor, desejar bem-vindo a cada um dos irmãos, cada um de vocês, para caminharmos mais um pouquinho aqui pela Palavra de Deus. Estamos viajando aqui através do livro de Marcos e nessa oportunidade nós vamos ler o capítulo de número 10. Se você pode, abra sua Bíblia comigo para juntos lermos mais essa porção da palavra do nosso Deus. Peregrino aqui, viajando, vou pra terra do além. A estrada é longa, difícil é a caminhada. Vem me ajudar, Senhor Jesus, ó vem. Senhor Jesus, te peço, ó vem. Contigo ao lado eu caminho bem, sem mim. Leiamos então, meus prezados irmãos, a palavra do Senhor nesse dia. Marcos capítulo 10. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão,
E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Verso 2. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Verso 3. Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Verso 5. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Verso 7. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. Verso 8. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Verso 10. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Verso 11. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Verso 13. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Verso 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Verso 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Verso 16. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Verso 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Verso 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Verso 19. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Verso 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Verso 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Verso 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Verso 24. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Verso 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Verso 26. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Verso 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Verso 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Verso 29. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Verso 30. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições,
e no século futuro a vida eterna. Verso 31. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Verso 32. E iam no caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Verso 33, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Verso 34, e o escarnecerão e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Verso 35, e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. Verso 36, e ele lhes diz: Que quereis que vos faça? Verso 37, e eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Verso 38, mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Verso 39, e eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, lhes disse: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Verso 40, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Verso 41, e os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Verso 42, mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Verso 43, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Verso 44, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Verso 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Verso 46, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Verso 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49, e Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Verso 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Verso 51, e Jesus falando disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Verso 52, e Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Na vida do salvo tem muitos problemas, porém as vitórias são muitas também. Transborda de gozo quem ama
bem da gente. Sim, vale a pena ser crente. No mundo de trevas o crente padece, porém das promessas de Deus não se esquece. Com Deus vai morar sempre eternamente, e nesta certeza cantemos, irmãos, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente, embora critiquem e zombem da gente. Sim, vale a pena ser crente. O crente sincero é muito provado. São tantos problemas que entram na frente, mas Cristo Jesus está sempre presente. Por isto cantemos, irmãos, glória a Deus, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Exaltado seja o maravilhoso nome de Jesus. Meus queridos irmãos, esse é o programa Vivendo a Palavra, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão, Campo de Jataí, Goiás. Meus queridos irmãos e ouvintes, lemos o capítulo de número 10 do Evangelho de Marcos. E para a nossa meditação, quero ler o verso 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Não pode achar o homem segurança de salvação, mas acima da vaidade vejo Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Amigos me convidam. Meus amados irmãos, diletos ouvintes da Palavra do Senhor, neste capítulo quero destacar o ensino do Senhor Jesus sobre a verdadeira grandeza. Vimos o quanto Tiago e João estavam dessintonizados com a missão e propósito de Jesus ao encarnar-se. Jesus tinha acabado de dizer a eles e aos outros discípulos que logo ele seria preso pelos líderes religiosos e entregue aos romanos, e ele seria escarnecido, cuspido, açoitado e morto, e que ressuscitaria ao terceiro dia. Então chegaram a ele os dois irmãos, Tiago e João, pedindo a Jesus que lhes concedesse assentar-se um à direita e outro à esquerda de Jesus no futuro reino dele.
Jesus acabara de lhes falar da cruz e morte, e eles pensando em grandeza pessoal e posição. Mas Jesus aproveita-se disso e passa a ensinar-lhes sobre a verdadeira grandeza. Jesus mostra que no reino de Deus o significado de grandeza é bem diferente daquele que é entendido no reino dos homens. No mundo, grande é a pessoa que ocupa cargos de grande importância e que domina, que dá ordens e comanda muita gente. Esse tipo de pessoa no mundo comumente é bajulada, venerada, reverenciada, aplaudida, etc. Mas no reino de Jesus é totalmente diferente. Grande no reino de Deus é aquele que serve, que sempre está pronto para prestar serviço aos outros, sem pensar em ser visto, aplaudido ou receber alguma recompensa. O Senhor Jesus cita seu próprio exemplo, conforme o verso que relemos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dessa forma, amados irmãos, a igreja não é lugar de buscar grandeza, aplausos, visibilidade ou promoção pessoal. A igreja é lugar de servir uns aos outros, movidos pelo amor. Como diz a palavra de Deus, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas 5, versículo 13. Queridos irmãos, na igreja, cada crente deve fazer uso do dom ou dos dons que recebeu de Deus, não para querer ser maior ou mais importante que os demais, mas para ser canal de bênção na vida dos outros irmãos e pessoas. É isso que o apóstolo Pedro nos ensina. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 de Pedro 4, versículo 10. Assim, prezados e queridos irmãos, se alguém está atrás de grandeza, de aplausos, de visibilidade, de reconhecimento humano, deve buscar isso no mundo, não na igreja. Na igreja, todos nós somos servos uns dos outros e todos trabalhamos unicamente para promover a glória daquele que é o único verdadeiramente grande e que é digno de toda a honra, glória e louvor, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Medite nessa palavra, queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida. Riquezas mundanas nada valem pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Em o livro da vida que é escrito por ti, dize-me, ó bom mestre, está o meu nome aí. Foi escrito por ti o meu nome no céu. Em o livro da vida foi escrito por ti. Pecados são muitos como a areia do mar, mas Jesus me revela caridade.
Senhor, meu Deus, Pai Celestial, nós te louvamos, te glorificamos, Pai, por mais esse dia, por mais esse capítulo da Tua Palavra, por mais essa palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado que a verdadeira grandeza é servir, Senhor, sem buscar nenhuma recompensa ou visibilidade humana. Senhor, dá-nos um coração de servo. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia imitarmos o Senhor, Pai. Vivermos para servir, movidos pelo amor. É o que nós te rogamos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Olhando a natureza, estou vendo Deus. Um jardim florido, Estou vendo Deus. Enxergo as montanhas, Estou vendo Deus. E azul colorido, Estou vendo Deus. Estou vendo Deus. Estou vendo Deus. Meu fiel amigo, Estou vendo Deus. através da Estou vendo natureza, Deus. falando comigo. Estou vendo Deus. Eu vejo Deus Falando comigo. eu vejo Deus, Falando contigo. ainda vejo Aquele Deus. braço ferido. Eu vejo O ensino da Deus, conhecido. eu vejo Deus, ainda vejo Como um braço estendido. eu vejo Deus, Construindo uma vida e vejo Deus. deixando pra mim. No vento que sopra, sou o calor. Meus amados irmãos, diletos ouvintes, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Deus abençoe você, que mais uma vez nos fez companhia. Deus abençoe você que todos os dias caminha conosco aqui pela palavra do Senhor. Tenho certeza que você tem sido grandemente abençoado, pois a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Aleluia. Conto com você amanhã para nós lermos o capítulo 11 aqui do Evangelho de Marcos. Receba o meu abraço e até amanhã, se Deus nos permitir. Tem gente que não acredita que Jesus lhe ama. Tem gente que não acredita que Ele pode salvar. Tem gente que não acredita que Ele também cura. Saiba que é você quem perde por não querer acreditar. Tem gente que não acredita que andou sob as águas. Tem gente que não acredita que fez cegos enxergar. Tem gente que não acredita que fez o coxo caminhar. Mesmo que você não creia, as bênçãos vão continuar. Eu creio que Jesus